Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. Como em toda semana, estamos com a jornalista Daniela Creche para comentar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal. Acabamos de atingir a marca de 17 mil inscritos. Gratidão aqui a todo o público da audiência que se engaja aqui no nosso canal no YouTube, mas a gente sabe que tem muita gente que acompanha aqui o canal e que não é inscrito, que não se inscreveu. Então, se você acompanha aqui o canal do YouTube do Instituto Brasil Israel, Expresso, Notícias, outros programas, confira se você já está inscrito ou inscrita. E se você já tiver, compartilha com amigos e familiares, que é muito importante o apoio, que a gente consiga crescer cada vez mais. Pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo também, que é muito importante a participação e a interação da audiência, né, Dani? Pedir para o pessoal comentar as cidades aqui. E é muito interessante saber que tem muito público brasileiro de São Paulo e Rio de Janeiro, mas também muita gente de fora, dos Estados Unidos, do Canadá, de Portugal, e aí em Israel, que também nos acompanha aqui semanalmente. E Dani, entrar no primeiro assunto dessa edição do Expresso, falar sobre o depoimento do Benjamin Netanyahu, que começou, né, o depoimento do primeiro-ministro de Israel em 3 casos de corrupção. Ele é o primeiro premier em exercício da história de Israel a testemunhar num julgamento público. E aí eu queria saber, Dani, quais são esses 3 casos, né? A gravidade dessas denúncias aí que a promotoria traz contra o premier e se é possível uma condenação, pelo menos em um desses 3 casos, né? Pois é, realmente é um momento histórico. A gente está de momento histórico em momento histórico. Parece que a gente está sendo atropelado por caminho, atropelados a cada semana. As novidades, né, as notícias nos atropelam, né? E essa é mais um momento histórico que Israel está passando nos últimos anos. É uma coisa atrás da outra. E realmente é a primeira vez que a gente vê um primeiro-ministro em exercício que sobe, né, no banco dos réus, né? Como é que fala? Como é que fala? No tribunal? Tribunal? Como é que é? Não é banco dos réus, não, que fala? Como é que fala isso? Acho que Sei que o lá. réu é quem é julgado, né? Ele é julgado. O meu juridiquês está péssimo. O meu juridiquês agora está em hebraico, no em português está difícil. Então, enfim, aquela coisa de jornalista, né, que de repente vira especialista em agora nisso, depois amanhã é especialista em Síria, depois da manhã é especialista, sei lá o quê. Então, eu não sou especialista, eu quero que vocês entendam que jornalista não sabe de tudo, e quanto mais eu estudo sobre um assunto, mais eu entendo que eu não sei desse assunto. Então, eu vou dar uma pincelada só realmente para ajudar a mapear, né, a mostrar, né, o caminho para as pessoas que estão vendo aqui o Expresso, sem, em momento nenhum, dizer que a gente está falando tudo, ou que a gente está falando toda a verdade, ou que a gente está falando todas as informações, porque é impossível, né? Então, é só para dar uma pincelada mesmo das coisas que estão acontecendo, sem, né, aquela coisa, eu sei tudo. Então, do caso do Netanyahu, é interessante que você falou, será que ele tem chance de ir para a prisão, sei lá o quê? Vamos devagar. Esse caso começou há 8 anos, quer dizer, então a gente já está falando disso há 8 anos, provavelmente vai durar mais 8 anos, talvez não 8, mas, sei lá, mais uns 4, com certeza. A gente está falando aqui, sei lá, do fim dos depoimentos e dos contra-depoimentos, talvez 2026, 2027. Então, você tem ainda vários anos, mais pelo menos uns 2 anos, que isso vai continuar na vida dos israelenses, esse indiciamento que virou julgamento, até chegar, né, ao momento que haja realmente uma condenação ou não, né? Ele pode também ser inocentado. Vai demorar, pelo menos, como eu falei, mais uns 2 anos, né? Ou mais. Porque, sei lá, vai ter outra guerra no meio, não sei. Tudo é possível aqui em Israel. Então, o que acontece é que o Netanyahu, ele desde há 8 anos, começaram as investigações em casos de corrupção. Foram, na verdade, 4 casos de corrupção. Um deles acabou caindo, a promotoria desistiu, e agora são 3 casos que são apelidados de 1.000, 2.000 e 4.000. O caso 3.000 caiu.
Eu acho que eu estou certa, acho que é isso. E os dois desses casos, eles são troca de benefícios com grandes empresários da área de comunicação, em que esses empresários fariam matérias em prol do Netanyahu. Ele tem uma obsessão por tá bem na fita, né? Sair bem nos jornais, nas televisões, nos sites. Ele odeia quando escrevem mal dele. E a gente sabe que a imprensa sempre busca, né, o que está acontecendo no caso de qualquer líder, né, primeiro-ministro ou presidente, no caso do Brasil, quem está no poder está na berlinda, né, e a imprensa aponta realmente as coisas ruins, e às vezes as coisas boas, mas eu realmente entendo que aponta mais as coisas ruins, porque a ideia é justamente a imprensa apontar o que está de errado e tentar, enfim, influenciar para que as coisas, né, se ajustem. Então, qualquer presidente ou primeiro-ministro de uma democracia acaba se sentindo perseguido, porque ele está na berlinda, né? E acaba sempre dizendo que ele está sendo perseguido mais do que o anterior, né? O que, em geral, não é verdade. Então, no caso do Netanyahu, ele vem com esse discurso de que ele está sendo perseguido e tudo. Então, ele justamente a perseguição que ele reclama é porque ele está tentando, porque ele tenta consertar a perseguição. Quer dizer, ele tenta, na verdade, em dois dos casos, como eu falei antes, ele tentou negociar ou conversou com donos, né, de grandes sites ou donos de conglomerados de comunicação para que ele escrevessem, né, fizessem matérias em prol dele, falando coisas menos ruins dele, que ele saísse melhor, né, que a imagem dele ficasse melhor, e em troca ele daria benefícios fiscais, benefícios de negócios, ajudaria eles a comprar uma coisa ali, outra aqui, tal e tudo, entendeu? Então, esses são dois casos. E o último caso é um caso um pouco mais pitoresco, digamos assim, de que ele teria aceitado presentes ilícitos de grandes de empresários também. Um deles é um grande produtor de cinema israelense que mora nos Estados Unidos e que teria pedido em troca, em algum momento, que o Netanyahu influenciasse o governo americano a dar para ele um visto, para ele continuar morando nos Estados Unidos. Enfim, umas trocas também de benefícios aí. Mas nesse caso, com esse produtor e um outro cara também, essas pessoas teriam mandado presentes para o Netanyahu, principalmente charutos e champanhe. Isso teria sido, inclusive, pedidos da mulher do Netanyahu, da Sara Netanyahu, que está envolvida nessa história também. Quer dizer, então, você tem esses 3 casos de corrupção, começaram a ser investigados, como eu falei, há 8 anos atrás, e há 4 anos atrás começou a fase do julgamento mesmo. Tá? Houve várias tentativas de fazer um acordo. Aqui em Israel tem muito acordo, que o réu ele assume certas coisas, não sei o quê, aí não tem julgamento, mas, né, evita todo esse processo judicial que é caro, que leva tempo, né? E aí é feito um acordo. Né? O Netanyahu não aceitou um acordo, aí quando houve um outro acordo, a promotora pública foi contra esse acordo. Enfim, já houve várias tentativas, no final não deu, nenhuma delas deu certo. Chegamos ao momento em que não só o processo continua, como chegou o momento do depoimento do Netanyahu, porque até agora, né, quando começou o julgamento há 4 anos atrás, começou com depoimentos de testemunhas de acusação. Então, o Netanyahu não depois. Quer dizer, você teve vários testemunhas para provar que ele fez isso, que ele fez aquilo. Então, se demorou também mais uns 2, 1 ano e meio por aí de depoimentos das pessoas que foram chamadas pela promotoria, né, pela parte da acusação para acusar o Netanyahu. Isso foi o começo. Aí teve uma parada por causa da guerra, que então, já está mais ou menos 1 ano meio que parado isso. E aí agora voltou com a parte da defesa, do Netanyahu se defendendo, e ele decidiu, ele poderia não ter feito isso, mas ele decidiu que ele iria depor, que ele ia subir no... esqueci o nome em português, juridiquês. Que ele ia, enfim, subir lá no Coisa dos Réus lá e receber as perguntas do primeiro. As perguntas vão ser feitas por seu advogado, que são perguntas mais fáceis, aquelas perguntas que o cara faz justamente para ele, né, cortar, né, fazer aquelas perguntas assim, bem em prol do Netanyahu, para que ele responda bem. Tá? Provavelmente eles ensaiaram a resposta, mas daqui a pouco, daqui a alguns meses, vão ser perguntas do
do promotor, né, de quem está contra o Netanyahu, e aí ele vai realmente vai ser mais difícil para ele vai responder, não sei como é que ele vai responder. Então, isso tudo para o Netanyahu, ele tentou de todas as maneiras evitar que chegasse a esse ponto. Ele tentou de todas as maneiras. Mas, ao mesmo tempo que ele tentava, de todas as maneiras, pedindo adiamento atrás de adiamento, dizendo que está sendo perseguido, que a justiça o está perseguindo, inclusive tentando dar aquele golpe jurídico que a gente falou há 2 anos atrás, quando ele entrou no poder agora pela última vez, em janeiro de 2023, que começou a uma tentativa de fazer um enfraquecimento da Suprema Corte, enfraquecimento do poder jurídico. Um dos motivos, um dos objetivos não ditos assim de maneira muito clara, mas obviamente um dos objetivos era tentar, em algum momento, fazer algum tipo de lei que anistiasse um primeiro-ministro em exercício, digamos assim, né? Que anistiasse, que proibisse que um primeiro-ministro em exercício pudesse depor, ou fosse julgado, ou fosse condenado em algum caso, né? Em algum caso. E, novamente, quer dizer, eu não falei isso, mas falei a palavra novamente sem falar, mas existe aqui em Israel um primeiro-ministro que ele foi indiciado e está sendo julgado, ele não precisa renunciar. Mas se ele é considerado culpado, ele precisa renunciar. A gente já teve casos de primeiro-ministro, de ex-primeiro-ministro, que foi condenado, como o Ehud Olmert. O Ehud Olmert era um primeiro-ministro que foi primeiro-ministro de 2006 até 2009. A partir de 2007, 2008, ele foi indiciado por vários casos de corrupção quando ele era prefeito de Jerusalém, antes mesmo de ser primeiro-ministro. E aí, quando chegou em 2009, ele renunciou. Ele falou, não, eu preciso me defender na justiça, defender meu nome na justiça, então eu vou renunciar. E naquela época todo mundo dizia, tem que renunciar, não dá para ser primeiro-ministro e enfrentar a corte junto. O primeiro-ministro é uma responsabilidade muito grande, você tem que ficar horas fazendo depoimentos, você tem que provar sua inocência, não tem como fazer. Quem dizia isso? Benjamin Netanyahu. Naquela época, quando ele não era primeiro-ministro, ele dizia, Ehud Olmert, você tem que renunciar. Agora que ele está na mesma posição do Ehud Olmert, ele, não, eu não vou renunciar, porque dá sim para conciliar ser primeiro-ministro e também defender a minha imagem, defender a minha inocência no tribunal. Quer dizer, é engraçado como as pessoas mudam de ideia, né, de acordo com as circunstâncias. E ele, então, decidiu que ele não iria renunciar, ele decidiu ir até o fim, né, nessa defesa dele. Quer dizer, como eu falei, ele, por um lado, tentou adiar o máximo possível o depoimento dele, ou o julgamento, e cancelar, receber uma anistia, Ele tentou de tudo para não chegar a esse ponto. Por outro lado, ele diz, eu estou há 8 anos esperando o momento de me defender. Quer dizer, ele, ao mesmo tempo que ele quer se defender, por outro lado, ele não quer se defender, ele quer evitar que isso aconteça. Quer dizer, então, ele anda em cima da linha bamba nessa tentativa dele de mostrar indignação com esse julgamento. Ele, obviamente, diz que ele é inocente, ele não fez nada disso, e ele começou, no depoimento dele, nos primeiros dias, ele teve 2 dias de depoimento já, que ele ficou horas, né, na frente do júri e tal, e tudo. Aqui, acho que o depoimento em si... Não, tudo é filmado, tudo é ao vivo, tudo é passado ao vivo na televisão, inclusive. As pessoas podem acompanhar tudo. E ele falou várias coisas, tipo, ele falou, por exemplo, essa questão aí dos presentes. Ele disse que ele não sabia de nada, que ele, obviamente, não precisa de presente nenhum, que ele não precisa de dinheiro, não precisa de presente, nem gosta de champanhe. Ele falou, nem gosto de champanhe, né? Mas admitiu que charuto ele gosta. Charuto ele gosta, é uma das poucas coisas que ele consegue fumar. Ele trabalha muito, coitado, ele trabalha 24 horas por dia, e desespero, e uma das coisas que ele mais gosta é realmente fumar um charutinho, mas ele nem consegue fumar muito, porque ele já tem que fazer outra coisa. Enfim, ele falou umas coisas dessas. Mas no caso dos casos mais complicados, que é esse da troca de favores com grandes empresários para sair melhor na fita da imprensa, ele falou, olha, tem certas coisas, eu não sou amigo desses caras, eu não sugeri nada, não pedi nada para esses caras,
e tem uma parte também no indiciamento que ele assinou algumas coisas em benefício de um deles, e ele falou, às vezes eu assino coisa, eu nem sei o que eu estou assinando, inclusive ele mostrou um vídeo dele assinando um montão de coisa sem ler, né? E porque o primeiro-ministro não tem tempo de ficar lendo tudo, ele acredita no que o cara lá, no que os assessores dele estão dando para ele para assinar. Enfim, ele está tentando mostrar sua inocência. E eu, assim, eu não sou uma pessoa, nesse caso, principalmente, que eu vou dizer que ele está certo ou está errado, ele é inocente ou culpado, eu não tenho a menor ideia. Mas certas coisas que ele falou, ouvindo especialistas jurídicos israelenses, vários podcasts que eu ouvi nos últimos dias para tentar entender um pouco melhor nas minúcias, né, como é que é esse indiciamento, tem certas coisas que ele tem dito e a advogada de defesa dele que fazem sentido. Então, para responder sua pergunta no começo, se ele pode ser condenado? Pode, mas ele pode ser inocentado também. Porque tem algumas coisas que a defesa, a promotoria não foi capaz de provar, né? Porque aqui você só é culpado, né? Acho que em qualquer lugar você é só culpado se não tem nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida, zero de dúvida de que há uma inocência aí. E talvez a promotoria não consiga chegar a isso, não consiga provar 100% que o Netanyahu fez essas coisas todas, entendeu? Ele é capaz de realmente sair inocentado, mas como eu falei, vai demorar muito tempo. Queria mostrar para vocês um pouco a cobertura da imprensa internacional sobre o assunto e algumas imagens dele chegando no tribunal. Coloca aí, acho que isso é uma cobertura da CBS americana. Vamos ver só um pouquinho para vocês verem o tom e também algumas imagens dele chegando no tribunal. All right, turning to Israel now, where Prime Minister Benjamin Netanyahu has taken to the witness stand this morning in his long-running trial for alleged corruption. It is the first time a sitting Israeli Prime Minister has been seated on the stand as a criminal defendant. Joining us now for more on this is CBS News foreign correspondent Deborah Patta. Thanks so much for joining us, Deborah. So describe what happened in court today. Well, as you mentioned, it is indeed a very pivotal moment. Finally, Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, has taken the stand. In a nutshell, Netanyahu is accused of corruption and bribery, but he denied any wrongdoing. Although it's definitely a low point in his decades-long political career, his critics say he's obsessed with his image, and this will stand in stark contrast to his desperation, really, to be seen as a respected international statesman. In fact, much of the case actually... A gente pode parar. Quer dizer, o que ela está dizendo é mais ou menos o que eu estava falando antes, a obsessão dele com a imagem pública dele, que levou a esses casos de corrupção. E eu quero só falar mais duas coisas para a gente passar para um próximo tema, até porque esse tema vai voltar muitas vezes nos próximos 2 anos. Primeiro, quando começou o julgamento, há 4 anos atrás, na época da Covid, inclusive, ele chegou no tribunal, tinha máscara, estava todo mundo de máscara, numa época bem no auge da Covid, quando começou o julgamento. Ele levou com ele um grupo enorme de parlamentares em favor dele, de ministros e parlamentares e pessoas públicas que ficaram atrás. Ele deu uma entrevista coletiva meio de última hora, claro que foi ensaiada, ele deu uma entrevista coletiva na entrada, tinha cheio de gente atrás, com máscara e tudo, mas mostrando apoio a ele e tal, e tudo, e ele fez de propósito, meio que usou essas pessoas para mostrar como é o apoio dele e tal, e tudo, e tinha muitos manifestantes lá de fora, não muitos, não tantos como ele queria, porque era a época da Covid, né? Então não dava para ter tanta gente, mas dessa vez que começou o depoimento mesmo, já passaram 4 anos, e o Netanyahu sofreu vários golpes de imagem, não só perdeu a eleição uma vez, como depois foi reeleito, mas perdeu a eleição uma vez, como agora está sendo muito julgado como o principal responsável pelo que aconteceu no dia 7 de outubro, né? As falhas do governo do que aconteceu no 7 de outubro e todas as coisas que ele fez para fortalecer o Hamas antes do 7 de outubro. Ele está sendo muito julgado pela população também por não ter até agora aceitado fazer um acordo de devolução dos reféns, que está agora novamente, né? A gente falou disso na semana passada, está correndo novamente um acordo, é possível que seja assinado, talvez, nas próximas semanas. Quantas vezes a gente já falou isso, né?
Então, ele está sendo muito julgado. 3/4 dos israelenses que querem que tenha um acordo e ele não faz esse acordo. Então, ele está sendo... a popularidade dele está em baixa. Então, por causa disso também, muitos dos ministros que há 4 anos atrás foram, alguns novos, alguns não sei o quê, não compareceram. Então, dos, 30 e tantos parlamentares do Likud, só 10 ou 12 compareceram nessa primeira dia de depoimento, na primeira semana de depoimento do Netanyahu. Foram os mais radicais, os mais virulentos, aqueles caras que falam, sabe as pessoas que falam assim, besteira, entendeu? Tem muitos desses no Brasil também, aqui também tem. Então, foram esses, foi o Itamar Ben-Gvir, foi a Miri Regev, foi uma parlamentar absurdamente as coisas que ela fala, uma parlamentar chamada Tali Gottlieb, que é uma coisa assim louca. Eu sugiro, procurem Tali Gottlieb na internet, vocês vão ver, é uma mulher louca, histérica, né? Uma mulher louca. Então, foram lá e ficam gritando e não sei o quê. E do lado de fora só tinham, acho que, uns 150 pessoas. Hey, Bibi, aquela coisa, né? Bibi King, né? Então, ele não conseguiu aquele impacto que ele tinha conseguido 4 anos atrás. Mas, novamente, isso não quer dizer que ele não vai conseguir provar no júri, né, diante dos juízes, que ele não é culpado, ou que há, na verdade, uma possibilidade de que ele seja inocente, né? Então, é bem possível que ele consiga. Eu acho o Netanyahu um cara genial no sentido maquiavélico da palavra, quer dizer, ele sempre tem um as na manga, né? E o advogado dele também é muito, muito agressivo. Agora, a gente está na parte em que ele está respondendo perguntas do advogado dele. Talvez tudo mude quando ele comece a ter que responder perguntas da promotoria. E aí a gente talvez ouça coisas que o incriminem mais do que a gente está escutando agora. E, por último, eu acho que eu falei tudo, não? Acho que é isso. Ele tentou fazer também uma entrevista coletiva no dia anterior, meio que culpando, porque o que ele está tentando? Ele está tentando meio que não só se defender, como acusar. Né? O Netanyahu tem esse modus operandi, né? Ele não só se defende, ele vai e acusa também. Então, ele está tentando acusar. Enquanto ele está tentando se defender, ele acusa quem? A imprensa e o tribunal, né? E a corte, o poder judiciário, o Supremo, o poder judiciário. Quer dizer, então ele está fazendo aquele beabá, né? Aquela coisa assim, né? Dos ditadores, né? Que primeiro eles fazem atacar a imprensa e o poder judiciário. Então é isso que ele está meio que tentando fazer, que a culpa é da imprensa. Ele falou, teve até uma hora que ele falou, era fácil para mim não ser atacado pela imprensa. Só ir um pouco para a esquerda. Se eu fosse para a esquerda, a imprensa ia falar, Netanyahu. Mas como eu sou um cara de direita e tenho meus valores, não sei o quê, então a imprensa me ataca. Quer dizer, então ele está tentando fazer aquela coisa de que a imprensa me ataca porque eu sou de direita, então é perseguição, né? Então ele está usando esse estereótipo de que imprensa é só de esquerda e tal. Não sei até que ponto que ele está errado também. Acho que tem algumas coisas aí também que a gente sabe que a imprensa são pessoas que vão, são jornalistas porque têm uma certa tendência de achar que querem fazer o bem para o mundo e querem não sei o quê, e tem um viés um pouco mais de esquerda, é verdade. Mas não é verdade que toda a imprensa é de esquerda, a gente sabe muito bem, a gente sabe quantos canais de direita existem, quantos influenciadores de direita existem, quer dizer, esse estereótipo não é 100% verdade, longe de ser 100% verdade. E o Netanyahu, uma coisa que ele falou que talvez o incrimine, para terminar, ele admitiu que ele realmente tinha vontade de causar uma turbulência no mercado jornalístico israelense, mas aí ele disse que não era porque ele queria sair bem na fita, não é porque é uma questão de ego. Ele queria fazer isso, ele realmente tentou fazer isso para criar um balanço maior entre esquerda e direita, porque ele estava achando que era todo mundo de esquerda, então ele queria que os empresários de direita comprassem jornais e começassem a escrever coisas de direita. Ele conseguiu com o Canal 14, que é um canal totalmente de direita, mas assim meio porta-voz dele quase,
que é quase como uma Fox News americana, é como uma Fox News americana, quer dizer, então ele admitiu isso, ele admitiu que ele tentou e conseguiu, de alguma forma, que houvesse mais imprensa de direita para contrabalançar, né? Para tentar chegar a uma espécie, né? Ele diz que na verdade é só por uma questão democrática, não por ego. Mas, enfim, a gente sabe que na verdade era porque ele queria, quer dizer, é a minha opinião, que ele queria realmente, ele tem uma obsessão pela imagem dele, pelo legado dele, que ele queria mesmo que houvesse, né, que a imprensa, né, carregasse no colo e louvasse o Netanyahu. Né? Como você bem falou, quase fazendo ali um bingo, né, de políticos e governos, né, apesar de Israel não ser, né, mas muito semelhante a regimes totalitários ali, movimentações de controle da imprensa, de controle da narrativa, mas a gente sabe que nesses julgamentos, né, no caso um político em atividade, mas mesmo envolvendo ex-políticos, ex-parlamentares que tomam bastante tempo. A gente acompanhou como foi o caso, por exemplo, do Trump nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, né? O ex-presidente, por exemplo, também está passando por alguns julgamentos. E uma coisa que os políticos têm é essa capacidade, né, Dani? De cozinhar, e ainda mais pensando no caso do Netanyahu, que está em atividade, né, com o país enfrentando diversas frentes aí de batalha, de confronto, né? A gente vai falar um pouquinho no próximo assunto. Então, uma coisa que fica clara é que não qualquer decisão que sair desse julgamento é que não vai ser nos próximos dias ou nos próximos meses, né? Podem Então, esperar sentados. Vai esperar demorar. sentados, né? A E gente como vai você bem conversar bastante sobre isso. Bastante. Não, e como você bem falou, né, ame ou odeio a capacidade política de articulação que o Netanyahu tem, né? Isso aí, sem sombra de dúvidas. Claro que vai vir aí o peso da promotoria, acho que ao longo desse tempo aí novas provas, novos depoimentos aparecerão, mas uma coisa que é inegável, essa capacidade de articulação, e isso sem sombra de dúvidas, nessas cartas na manga aí que ele tem, vai ser mais um fator aí que pode cozinhar ainda mais E outra esse coisa também julgamento. que esse julgamento mostra é que Israel é uma democracia e que todo mundo é igual perante a lei. Primeiro-ministro em exercício, forte, um dos grandes líderes mundiais, forte, um cara que é conhecido, que está no poder há não sei quanto tempo, na frente do. Né, respondendo a perguntas como réu no tribunal. Portanto, Israel é uma democracia, continua sendo uma democracia. Isso eu me peguei pensando assim, em casos porque a gente aqui no Brasil, né, recentemente teve casos de impeachment em outros países do mundo, mas são questões ali ligadas à política, a decisões de governo, né? E nesse caso do Netanyahu, apesar de influenciar, não são necessariamente decisões ou questões que a oposição está utilizando ali para derrubar o governo, né? Então, Não, é ele raro, né? alega isso. João, ele alega isso. Ele alega isso. Ele alega que, na verdade, é a tentativa das pessoas que não gostam dele, né, do campo anti-Bibi, de tirá-lo do poder, usando dessa artimanha, desse artifício jurídico. Ele fala isso. A gente vai seguir acompanhando aqui, vai ter muita edição do Expresso para a gente tratar sobre isso aí ao longo do tempo e o que vai e os desdobramentos aí desse julgamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Entrando no segundo assunto dessa edição do Expresso, um tema que a gente falou rapidamente na edição passada, que é a situação na Síria, né? E de lá para cá o Bashar al-Assad caiu. E é isso, né, Dani? Quem diria que após 24 anos no poder, o ditador da Síria caísse assim tão rápido, em menos de 2 semanas, né? A ofensiva aí dos rebeldes sírios, né, acho que poucos governos, poucos regimes no mundo teve uma ofensiva, uma queda tão rapidamente, né, nos últimos anos. Mas o que a gente sabe é que o Assad caiu, mas ele nem está mais na Síria e Israel, para evitar que o caos no país ameaçasse a fronteira, decidiu então, a partir da queda do Assad, ocupar a zona tampão do lado sírio das colinas do Golã, né? Porque nesse momento, com a guerra do Assad, existe
existe um vácuo de poder, né? Até porque o grupo que assumiu né, que liderou essa ofensiva, um grupo fundamentalista islâmico, e está no processo de transição e está nesse momento agora de vários partidos, vários grupos ali nesse contexto da guerra civil síria disputar o poder, né? Então parece que Israel aí por segurança decidiu dar o primeiro passo, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem que, nesse caso das fronteiras, Israel age acima de tudo por segurança. É claro que tem sempre aquelas vozes, os caras ideológicos, tem que conquistar a Bíblia, sei lá o quê, mas não é. Os motivos são sempre e acima de tudo, e a prioridade sempre acima de tudo é a segurança. Os israelenses têm a segurança é a neurose, é a paranoia, e eles não estão errados, principalmente depois de 7 de outubro e todas as guerras, né, que Israel enfrentou nos últimos 70 anos. O que aconteceu na Síria foi tão avassalador e tão rápido, essa queda do governo, que parecia um governo estável e parecia um governo que estava lá e queria sobreviver mais, sei lá quanto tempo, o governo, né, da família Assad, né, da família... Eu vou chamar ele de Bashar al-Assad ou Bashar Assad, Bashar Assad, Bashar al-Assad ou Bashar Assad. Cada vez eu falo de uma maneira, porque são várias maneiras de falar o sobrenome dele. A família Assad, né, é uma família que estava no poder já há meio século, há 50 e tantos anos, desde o pai do Bashar Assad, do Hafez Assad, que entrou no poder também com, né, aquela coisa meio, né, truculenta, então, há 50 e tantos anos atrás. Quer dizer, então, quem podia imaginar que em menos de 2 semanas, a gente fez o Expresso na semana passada, que a gente está falando, os rebeldes estão chegando a Hama, estão chegando a Homs e passaram por Alepo. Horas depois, o Bashar Assad já tinha fugido para a Síria, para a Rússia. Quer dizer, ninguém nem sabia se ele tinha fugido para a Rússia, tinha boatos de que o avião dele tinha caído, o helicóptero dele tinha caído. Teve tanta coisa, tanta boataria, tanta coisa que aconteceram em uma semana só, que é muito difícil, é tudo muito caótico. E tudo que vocês estão vendo agora na televisão, o que está acontecendo, são momentos históricos que daqui a 1, 2 anos a gente vai olhar para trás e falar: caramba, a gente achava isso, a gente achava que era isso que estava acontecendo. Não, a gente vai descobrir que, na verdade, esses processos são mais complicados, que na briga de forças que estão agora se debatendo na Síria, vai surgir uma nova ordem e a gente não sabe ainda qual é. A gente não sabe qual é essa nova ordem que vai surgir na Síria. Então, a gente tinha uma Síria que era comandada por um ditador, que desde a Primavera Árabe matou e mandou matar mais de 600 mil de seus cidadãos, né? 600 mil, mais de 600 mil sírios morreram a mando de Bashar Assad desde 2011 ou 2013, por aí, sem contar 7 milhões de refugiados sírios que fugiram da Síria para a Turquia e para a Europa. Quer dizer, você tem aí um regime truculento, violento, um ditador tirano e violento e, inclusive, mentalmente problemático. O cara era meio bipolar, de acordo com as pessoas que o conheceram ou que estudaram. Quer dizer, então, realmente, você tem aí um governo, né, que matou tanta gente, que era tão forte, que te prendia e mandava prender e que matava, um ditador que não se importava com a vida humana dos seus próprios cidadãos, tá? E, de repente, o cara cai e foge. Né? Quer dizer, então, o que vai acontecer nessa maluquice que é, de repente, um vácuo de um governo que era ditatorial há 2 semanas antes? Então, você tinha algumas forças que estavam comandando a Síria e ajudando o Bashar Assad a se manter no poder na última década e meia, que era a Rússia e o Irã. Os russos fugiram. Nas últimas 48 horas, mais de 5 mil oficiais russos fugiram em aviões russos, saíram. Quer dizer, a Rússia não tem mais Rússia.
mais de também 4.500 iranianos da guarda, né, da guarda iraniana e de assessores militares e políticos fugiram com aviões iranianos, inclusive. Israel, se quisesse, podia atacar e matar todos esses, não fez. Fugiram para Beirute, fugiram para o Golfo, fugiram para a Arábia Saudita. Quer dizer, não sei para onde essas pessoas fugiram. Então, você tem agora um vácuo não só do Bashar Assad, que saiu, como dessas forças que o ajudaram há mais de uma década. Não tem mais Rússia, não tem mais Irã. Quem vai ocupar esse vácuo? Então, você tem primeiro os rebeldes, que são tantos grupos que se uniram desse grupo, né, o Tahrir al-Sham, né, que é o grupo de libertação do Levante, né? Levante, a gente sabe que é uma área que engloba Israel até Irã, né? Então, esse é um grupo que quer fazer a libertação dessa área toda, quer dizer, eles não reconhecem e não acham que esse negócio de nação, de Estado, de Israel, Líbano, Síria, tudo isso aí não existe. Eles estão pensando no Hasham, né? No Levante, que é um conceito de milhares de anos atrás, né? Então, eles... esse grupo que é formado por 1.000 outros grupos, cada um quer uma coisa diferente, sem encontrar outros grupos que eles estão se aliando, alguns que estão fugindo, tem os curdos, tem os drusos, tem circassianos, tem os alauítas, né, que é o grupo que era do Assad, né, que é, sei lá, 11% da população só, e que agora estão desesperados, fugindo, porque eles estão com medo de que eles sejam chacinados agora pelos rebeldes. Né? Quer dizer, então você tem vários grupos aí. Então você tem esses grupos que a gente não sabe como é que eles vão se aglomerar e como é que vão criar um governo com tantos grupos diferentes. E além deles, agora existe uma briga de forças externas. Se antes era Rússia e Irã, agora é Turquia e Catar. Os turcos e os catarianos, como é que fala? Catares? Os turcos e os catares agora estão se degladiando para ver quem vai ter mais influência dentro da Síria. E é engraçado que a Síria não é um país importante economicamente, mundialmente. 90% da população lá está abaixo da linha da pobreza. É um país irrelevante em termos econômicos. E também não é muito relevante em termos geopolíticos. Ele só é relevante porque ele é um país enorme, que está no meio do Oriente Médio. Quem comanda e quem tem influência lá vai ter influência na Turquia, vai ter influência no Iraque, vai estar do lado de Israel, Arábia Saudita. Quer dizer, a importância da Síria é uma importância geográfica mesmo, é onde a Síria está. Né? E o fato de que está um caos lá desde a Primavera Árabe, na verdade. Né? Então, agora você tem Turquia, que está tentando o máximo possível ter influência e, na verdade, entrar no lugar do Irã, nessa influência toda, no lugar da Síria, digamos assim, e você tem o Catar tentando influenciar também, talvez entrando aí no lugar do Irã, você tem umas brigas aí, porque o Catar com o Irã, para ver quem influencia, na verdade, todo o Oriente Médio, existe uma luta de poder também, de imagem, de quem é mais poderoso, quem vai liderar o mundo árabe, né? Então, você tem várias brigas, você tem, então, essa briga interna, dos grupos internos que querem governar a Síria e uma briga externa, de forças externas que querem ter influência na Síria. Quer dizer, é uma confusão que agora a gente está vendo tudo isso meio confuso, que só vai começar a clarear daqui a meses, talvez anos, ou talvez nunca, não sei. Entendeu? Então, tudo que está acontecendo agora são pedaços desse quebra-cabeça que é esse vácuo que foi deixado pelo Bashar Assad, que foi derrubado. Então, você tem aqui muitas coisas que podem acontecer. Tudo que a gente falar agora e que a gente disser, se vocês ouviram na televisão alguém falando, não, vai ser assim, vai acontecer isso, vai acontecer o quê? Balela, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém tem bola de cristal no Oriente Médio, muito menos na Síria. Tá? Então, a gente só fica olhando e observando e testemunhando as loucuras que estão acontecendo lá. Justamente por causa dessa loucura e desse caos, dessa briga externa e interna, é que Israel falou, opa, eu tenho que assegurar que, pelo menos na fronteira com Israel, não haja um caos que deixe com que milícias jihadistas se animem e queiram invadir Israel.
Então, o que aconteceu? Eu quero que você mostre aí um mapa da fronteira entre Israel e Síria. Eu vou explicar um pouco também essa noção de fronteira complicada aqui, tá? Então, você tem aqui Israel, né, o norte de Israel, dá para ver aqui, o sul do Líbano, onde ficava o Hezbollah, sei lá, o Hezbollah e Israel no sul, e você tem as colinas do Golã, tá? Essas colinas do Golã, essa parte que está cinzazinha, ela, na verdade, era da Síria até 1967, e depois da Guerra dos 6 Dias, em 67, Israel ocupou essas colinas do Golã. E por que ocupou? Porque a gente não consegue ver no mapa, que o mapa ele é bidimensional, né? Mas, na verdade, se a gente tivesse um mapa aqui mostrando em 3 dimensões o que é as colinas de Golã, por que a gente chama de colinas? Por que chama de colinas? Porque, na verdade, é o seguinte, você tem aqui o Mar da Galileia, se vocês estão vendo, uma coisa parecendo uma parte azul, né? Que é um lago, uma lagoa, mas é uma lagoa grande. Aí esse é o Mar da Galileia, esse é o Kinneret, é o Mar da Galileia, onde Jesus andou nas águas e não sei o quê. Esse é o famoso Mar da Galileia, que não é nem um mar, nem um lago, é uma coisa meio no meio, né? Tá aqui, assim, e as colinas do Golã fazem assim. Quer dizer, você tem, então, uma coisa, sei lá, deixa eu aparecer, o Mar da Galileia aqui, e as colinas do Golã é quase como um penhasco, uma coisa que rapidamente sobe, e aí tem as colinas do Um Golã. paredão de montanha, né, Dani? Paredão, é uma coisa que sobe, uma colina mesmo, uma coisa assim meio que é chocante, quer dizer, você tem uma coisa aqui na terra e uma parede aqui. E esse paredão, como você falou, essas colinas, quando eram da Síria, bastava os sírios ficarem em cima da colina, atirando para baixo e matando os israelenses embaixo, foi o que aconteceu até 67. É muito fácil, estrategicamente, você ficar lá em cima da colina atirando embaixo. Então, Israel subiu nas colinas do Golã e conquistou metade ou quase, sei lá, 80% das colinas do Golã, falando, olha, isso aqui não pode ter ninguém aqui, não pode ter nenhum sírio aqui, porque eles ficam atirando e matando a gente embaixo. E aí, essa ocupação das colinas do Golã acabou se tornando uma anexação. Israel, em 1981, anexou... Eu vou até colocar uma imagem aqui, Dani, do 3D, que eu encontrei aqui, 3D, para mostrar. do Maps, ó. Que aí a gente vê aqui que é plano, né? Plano, Aí vai exatamente. descendo aqui, aí dá para ver a subida da região montanhosa aqui no fundo, né? Inclusive tem aqui o Monte Hermon, que é o lugar mais alto de Israel hoje em dia, onde tem neve. Israel é meio desértico. Vocês podem imaginar que tem uma montanha que tem neve, é porque é muito alto do lado, né? Não sei se dá para ver aqui direito, acho que não dá para ter uma ideia de quão alto que é as colinas do Golã para o lado, né, da fronteira com a Síria. Então, o que acontece é que Israel ocupou, no começo era uma coisa estratégica, e realmente foi virando uma coisa mais a longo prazo, tanto que Israel, em 81, anexou as colinas do Golã, e hoje em dia, para Israel, não é uma ocupação, é Israel. Né? É claro que isso não é aceito pela ONU, não é aceito pelos sírios, não é aceito pelos libaneses, não é aceito por quase ninguém. Os Estados Unidos, na verdade, o Trump anunciou que reconhecia há pouco tempo, quando o Trump era, eu acho que 2017, uma coisa assim. Quer dizer, então, não é consenso mundial de que isso é Israel, mas para Israel é Israel. Não tem muita gente, são 40 mil pessoas que moram nas colinas do Golã só, sendo que eu acho que 30 mil são drusos que eram da Síria e que foram, na verdade, passaram a ser israelenses, né, desde 67. Alguns deles ainda são leais à Síria, porque os drusos são muito leais aos países onde eles estão. Então, alguns ainda são leais à Síria, outros já são leais a Israel, mas existe uma briga interna entre os próprios drusos. E israelense judeu tem poucos, sei lá, algo em torno de 10 mil, em pequenas kibbutzim, moshavim, pequenos vilarejos. Tá? E é isso que tem lá no Golã. Em geral, é um lugar meio aberto, tem vaca, tem boiada, é um lugar super lindo, cheio de floresta,
nascente de água, é muito bonito, e esse grande montanha, que é o Hermon, que é super alto, que tem neve. Tá? Agora, vocês estão vendo que tem um espaço de terra em laranja do lado, né, na fronteira com a Síria. Esse espaço laranja é o Golan, as colinas do Golan, Síria. Quer dizer, verdade não, continua mais as colinas do Golan para a Síria, mas essa parte amarelinha é o que a gente chama de zona de tampão. É uma zona que, na verdade, a partir de 74, quando teve uma espécie de acordo de cessar-fogo entre Israel e a Síria, depois da Guerra dos 6 Dias, em 74 foi assinado um acordo com mediação da ONU, tá? Que nesse lugar amarelo, que é 75 quilômetros do norte ao sul, alguns lugares 30 ou 40 quilômetros de largura, embaixo dá para ver que é pouquinho menorzinha, uma largura de 10 quilômetros, mas é 75 quilômetros de cima para baixo. Essa zona de tampão, essa buffer zone, essa zona de tampão, fica unidade da ONU, se chama UNDOF, né, que é uma unidade da ONU, tá? Que tem hoje em dia algo em torno de 1.100 soldados, de países como Nepal, Uruguai, Índia, Cazaquistão, Gana, Butão, República Tcheca, Irlanda e Zâmbia, que ficam lá, capacetes azuis da ONU, desarmados, que a ONU não pode estar armado, ficam lá meio que tomando conta para ver se não vai ter milicianos sírios que entram lá e tentam atacar Israel, assim como a Unifil tinha que fazer isso no sul do Líbano e não fez. E o Hezbollah foi lá e conquistou o sul do Líbano. No caso da Síria, dessa zona tampão, nesses últimos 50 anos, não houve muitos casos realmente de grupos sírios milicianos tentando invadir Israel através das colinas do Golan. Não deu certo, digamos assim, essa zona de tampão. Tá? Então, Israel estava lá, deixando lá isso continuar. Só que com o caos, novamente, o caos de agora, Israel falou, a gente vai ter que ocupar essa zona de tampão temporariamente até a coisa se acalmar na Síria. A gente não vai deixar que grupos milicianos malucos, e já tem vários, a gente vê imagens, não vou mostrar o vídeo não, porque a gente já tem muito tempo, mas tem um vídeo de um grupo de rebeldes. Quer mostrar esse vídeo? Então, mostra aí. De um dos grupos rebeldes, são milhares, são vários, né? Um dos grupos rebeldes já falando, vamos conquistar Jerusalém, vamos chegar até Gaza, vamos não sei o quê. Novamente, eles têm essa ideia de Sham, de levante, né? Então, os caras já falando, opa, conquistamos a Síria, agora vamos chegar em Jerusalém. Então, Israel falou, peraí, a gente não pode dar chance de ter uma invasão de Israel, de milicianos, jihadistas. Ela fica meio... Vamos aproveitar agora e vamos entrar em Israel também, né? Então, todos esses caras, esses milicianos, esses mafiosos jihadistas que estão agora comandando a Síria, nenhum deles ama Israel. Todos eles odeiam Israel por questões religiosas, né? Por essa ideia de que só os muçulmanos podem conquistar essa terra, podem estar nessa terra e tal. Então, Israel falou, a gente vai ter que ocupar essa parte tampão, porque a ONU não vai dar conta, né? E aí, então, Israel ocupou, a gente tem que ficar de olho, porque, novamente, a ocupação da colina do Golan toda até agora, antes da zona do tampão, também era temporária, em 67, né? Então, a gente não sabe o que vai realmente acontecer. Por enquanto, o governo diz, Netanyahu, inclusive, e o próprio exército falaram várias vezes, é temporário, até se acalmar, até a gente ter certeza que vai ter um exército lá, que vai ter forças da ONU direitinho lá, que vão com não sei o que tal, então é temporário. Então, não tem nenhuma intenção de Israel de que a gente vai conquistar e fazer colônia lá dentro, tá? Não há nenhuma intenção, e nem o povo israelense quer isso. Não há nenhuma intenção de que isso aconteça, mas a gente tem que ficar de olho para ver o que realmente vai acontecer, né? Então, fora isso, Israel tem atacado, e foram centenas de ataques israelenses, e não só israelenses, ataques também jordanianos, americanos e de outros países contra estabelecimentos militares deixados pelo Irã e pela Rússia, e também da própria Síria, na Síria. Por quê? O medo é que esses milicianos malucos, jihadistas, fanáticos, entrem nesses lugares e peguem essas armas,
Para quê? Para atacar Israel, para atacar a Jordânia, para atacar o Iraque, para atacar o Líbano, para atacar a Turquia. Tá? A Síria tem muitas fronteiras, não é só Israel. Então, Israel, com ajuda e conhecimento de aliados no mundo todo, tem atacado esses lugares para destruir a força aérea síria, que poderia, de repente, esses milicianos entrarem lá e pegarem aviões, tentando destruir locais de armas químicas. A gente sabe que o Bashar Assad matou boa parte dos 600 mil cidadãos sírios com armas químicas. Então, é uma tentativa de acabar com esse arsenal de armas químicas. Então, Israel, nessa última semana, fez, acho que algo em torno de 500 ataques e destruiu cerca de 90%, é o que o exército diz, do armamento, os armazéns, os depósitos, os aviões e do governo sírio que caiu, por medo de que esses rebeldes, né, que são trupas, hordas de rebeldes, entrem e tomem conta de armamentos importantes. Armamentos, aviões e armas químicas. Meu Deus, gás sarin, entendeu? Então, é engraçado porque na ONU, o Antônio Guterres, a ONU reclamou, a França reclamou, parem de atacar Israel. Não, a França reclamou da zona tampão. O Guterres reclamou dos ataques israelenses. Só israelenses, né? Não falou que outros países também fazem. Né? Só Israel que é mau. Mas você não viu nenhum dos rebeldes reclamando. Quer dizer, o líder rebelde lá, o Al-Julani, que é o líder rebelde, não falou muito, porque eu acho que ele também está um pouco preocupado que grupos que são contra ele tenham cheguem a esses depósitos. Esse cara é o Julani, o nome dele verdadeiro deixa eu ver, eu anotei aqui, o nome dele verdadeiro é Ahmed al-Shara. Ele nasceu na Arábia Saudita, mas a família dele é do Golan, por isso que ele é chamado de Abu Muhammad, o pai de Muhammad. É sempre assim, quando alguém tem um filho, então ele muda de nome. Então ele tem um filho, o filho mais velho dele deve chamar Muhammad, então ele chama Abu Muhammad, o pai de Muhammad. Abu Muhammad al-Jawlani, Jawlani é do Golan, porque a família dele é das colinas de Golan, do lado sírio, né? Ele já foi da Al-Qaeda, já foi da Jabhat al-Nusra, que era a Al-Qaeda síria, e agora está nessa organização. Digamos que não é um cara muito... Apesar de que está tentando se repaginar agora, eu não acredito que ele seja um pacifista. Então, é isso, numa pincelada do que está acontecendo na Síria e por que Israel entrou nessa zona tampão, por segurança, por medo de que haja invasões de milícias no meio do caos que tenta entrar em Israel. Essas movimentações, né, Dani, políticas e quedas de governos ditatoriais, no caso da Síria, né, enfim, um vácuo de poder muito grande, diversos grupos políticos, diversos grupos étnicos, né? Você falou na semana passada, e voltando aqui, eu que pesquiso Iugoslávia, sei bem os riscos, né, que isso pode trazer, enfim, a minorias, a países vizinhos, né? Mas Inclusive, pode seguir a ex-Yugoslávia se dividindo em cantões, em novos exato. países. Tem os curdos, tem os drusos, tem os alauítas. Pode ser que daqui a 2 anos a gente não veja mais Síria, não tenha mais Síria. Tenha um Próximo ao Kurdistão. Iraque xiita, né? Assim, mas uma coisa é certa que o governo Assad, a gente viu os vídeos, né? Inclusive uma repórter da CNN Brasil entrou na prisão de Sednaya, que era, enfim, um centro de tortura sírio, como a Dani falou, mais de 600 mil pessoas mortas, né? A Síria foi um dos governos que mais reprimiu as manifestações durante a Primavera Árabe, e é um governo que ajudava o Hezbollah com armas, né, armas vindas do Irã, passando pelo Iraque, pela Síria, entrava na fronteira com o Líbano, mas esse vácuo de poder é perigosíssimo e Israel aí tenta não deixar que o arsenal, né, químico de mísseis que pertencia ao exército regular sírio caia nas mãos desses grupos rebeldes, colocando em risco não só Israel, mas
toda a região ali, Outra e região. inclusive, né, Ninguém tá reclamando dos ataques de Israel, só o Guterres. Ninguém, não vi a Arábia Saudita reclamando, Jordânia reclamando, a Jordânia está fazendo também. Não vi ninguém reclamando. nem o Irã, né? Nem o Irã, né? Ninguém está falando nada dos ataques israelenses, entendeu? A essas instalações. Só o Guterres lá em Nova York que fala, não pode, entendeu? Acho que tem que entender um pouco, enfim, o Guterres, eu não sei se ele não quer entender ou se ele não faz a questão, mas que tem uma questão aí de realmente tentar manter uma certa segurança, não só na fronteira israelense, mas Israel junto com outros aliados, tentando evitar que armamentos poderosos e importantes caiam nas mãos de grupos rebeldes. Sim, com certeza. É mais um assunto aí que a gente vai monitorar de perto, vai ter muita coisa aí para a gente tratar nas próximas edições do Expresso, e a gente vai trazendo aqui as atualizações. Tem um vídeo da Dani, tá aqui no canal também, tá lá no nosso Instagram. Quem quiser saber aí como que foi no momento ali, né, mais hard news, só acompanhar lá, a gente vai deixar o link aqui. Entrando no último assunto dessa edição do Expresso, mudar um pouco a chavinha, a vibração, né, Dani? Falar um pouco de cultura, de arte, enfim, não menos importantes, né, que as questões de política e geopolítica que a gente vem trazendo aqui, mas Infelizmente, a gente tem falado pouco, né, de cultura no último ano, né? Vamos tentar voltar um pouco. uma meta aí para 2025, né, tentar falar de política, de cultura, de sociedade, que, enfim, é muito Futebol. importante, futebol, né, arqueologia, que a gente trazia aqui sempre, mas a gente vai falar da morte de um símbolo cultural de Israel, né, a cantora Corinne Halal, uma das mais famosas e queridas artistas de Israel, morreu ontem aos 69 anos. E, Dani, quem era ela e por que a gente está falando dela hoje? E a importância dela não só na música, na cultura, mas toda a vida e também na política israelense, dá para dizer, né, na sociedade. A Corina lá, ela até morreu com 69 anos, depois de uma batalha contra o câncer, e ela era realmente um bastião da cultura, da sociedade, uma das vozes mais conhecidas. Ela tinha uma voz muito, muito diferente, e ela também tinha uma voz diferente social. Ela era homossexual, ela era lésbica, ela era casada com a companheira dela, ela junto com essa companheira dela, ela criou 2 filhos, e ela tinha uma voz muito importante também nessa questão LGBT de Israel e na questão cultural, e ela era uma pessoa também com uma voz de esquerda, uma voz pacifista, e ela, para a gente, quer dizer, para mim como brasileira, eu sempre gostei, né, muito das músicas dela e tudo, mas para mim como brasileira tinha uma importância ainda maior, porque ela participou de uma época em que os israelenses estavam obcecados com música brasileira, principalmente com bossa nova, tropicalismo, e que foi na década de 70 e 80, depois que o Brasil ganhou a Copa de 70, os israelenses ficaram... Foi a única Copa que Israel participou como seleção, né? Então, depois que o Brasil ganhou lá no México, houve 10, 20, 15 anos de obsessão pelo Brasil aqui em Israel, principalmente na música. E houve um disco que foi feito com traduções em hebraico de músicas famosas brasileiras, em que a letra a tradução foi feita por um dos maiores poetas e compositores de Israel, Ehud Manor, que fez letras lindas e maravilhosas de músicas muito importantes, muito famosas brasileiras. E houve um show de rádio e depois um show de televisão no kibbutz Brod Hair, que é um kibbutz que que foi, numa certa época, tinha uma população brasileira muito grande, continua tendo, perto de Sderot, no sul de Israel, kibbutz brasileiro, a gente chama aqui, e houve esse show no kibbutz brasileiro de músicas brasileiras cantadas em hebraico. E nomes importantes cantaram as músicas do Ehud Manor, as letras, né, em hebraico. Mati Caspi é um dos mais famosos, Ehud Travitz e Corina Halal. A Corina Halal foi uma das principais que participaram desse show e cantou várias músicas brasileiras em hebraico.
e eu queria mostrar para vocês um pouco de uma música que ela cantou nesse show, que é a versão em hebraico da música Tomara, do Jobim, do Antônio Carlos Jobim, que virou Emorli, diz para mim. Ela cantando nesse show, 1978, acho que esse show. Não, 82, uma coisa assim. Não tenho certeza do ano. Mas é o show famoso no Kibbutz Bor Hayil, e ela cantando essa música. מותר לסבול ביחד, מאשר לחיות לפחד, ולבד ליפול, להיבחר בפחד. תראה שלא תוכל לשכוח, עצב לא ייתן מנוח, לא תוכל לברוח לעולם. חלפו שעה שבוע, איזה ים של געגוע, עכשיו הכי היא לא טובה. הלך מכה ופגע, בוא נחיה כאן את הרגע, כמו הרגע לא ישוב לעד. Acho que a gente pode parar, a gente deixa o link dessa música dela cantando, essa música Tomara, do Jobim, em hebraico, que, aliás, a letra ficou linda em hebraico, de um realmente compositor, um poeta do Ehud Manor. Então, ela ficou muito famosa depois dessa parte, ela cantava já antes, mas ela foi realmente a hora que ela meio que explodiu cantando esse disco, né? Se chama Eretz Tropik Yafá, terra tropical bonita, né? Não sei como é que traduz isso. E ficou bem famosa. E aí eu quero só terminar mostrando um dos últimos shows dela, agora ela com 69 anos, cantando, já dá para ver que ela está fraca, e ela cantando, esse show foi em agosto, acho que foi no exterior, não foi aqui em Israel, mas ela cantando a música mais famosa dela, que ela fez a letra, ela não fez a música foi... Não, a letra também, ela fez a música e a letra foi também desse Ehud Manor, que é a música mais famosa dela e é como uma espécie de hino nacional israelense. Eu vou só ler para vocês o que a música diz. A música se chama Não Tenho Outro País. A música diz o seguinte: eu não tenho outro país, mesmo que a minha terra esteja queimando. Apenas uma palavra em hebraico penetra na minha alma, nas minhas veias, na minha alma. Num corpo dolorido, num coração faminto, esta é a minha casa. Então, é quase como o hino nacional israelense, principalmente depois do 7 de outubro, que as pessoas falam, não tem outro país, eu não tenho outra casa, a gente tem que defender essa casa, essa é a casa, essa é a minha casa. E israelenses escutam essa música e choram, toca no coração e na alma deles, e foi ela que fez a música dessa música maravilhosa, né? A música, a letra é do Ehud Manor, e só para terminar, mostrando ela cantando num dos últimos shows dela, essa música. Eu acho que ela começa a cantar, tem uns minutinhos que ela faz um discursinho, e aí você coloca ela cantando mesmo. Acho que a gente pode parar por aqui. A gente coloca o link também dessa música aqui embaixo. E essa música é muito emocionante. A morte dela tocou fundo hoje no coração dos israelenses, é uma tristeza profunda. E eu deixo aqui minha homenagem, não só por quem ela é em termos pessoais, por tudo que ela falou na vida dela,
pela defesa da comunidade LGBT, pela defesa dos valores da humanidade, do humanismo e direitos humanos, e também pelo amor ao Brasil e à música brasileira. As pessoas às vezes não têm essa noção, né, Dani, mas como a música brasileira, né, como você bem falou aí nessa década de 60, 70, influenciou e continua influenciando. Eu quando estava aí, né, de volta, eu vi em vários lugares, inclusive um primo de um amigo meu que mora aí, que toca música brasileira e faz super sucesso, como que os israelenses, né, adoram o Brasil, amam o Brasil. Tem essa faixa aqui de um capoeirista israelense que me deu em Jerusalém, que está escrito capoeira, fica livre, e as pessoas não fazem a mínima ideia disso, né? E um artista de peso, não só artístico, mas cultural, social, levar a nossa música aí, que moldou várias gerações, é importante, e a gente trazer aqui, falar de abençoada, que seja de abençoada memória, né? A Corina Lal, e os links dos vídeos vão estar aqui na descrição. Vou deixar tem uma matéria do Times of Israel que eu achei aqui também, que eu vou deixar anexado. E com isso a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso, né? Muito bom falar de cultura, de arte, de Apesar de ser uma sociedade. notícia ruim, né? Mas É, pelo menos a gente homenageia ela, né, e fala de cultura, né? exato. E agradecer a Dani por, enfim, trazer atualizações aqui sobre o caso do Bibi, sobre a situação na Síria e falar sobre um artista, né, tão importante na história de Israel e que se relaciona direto também aqui com o nosso país, com o Brasil. Então, agradecer a Dani e agradecer também você que chegou aqui até o final, pedir para deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, o seu comentário aqui embaixo, compartilhar com amigos e familiares esse Expresso e até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Até semana que vem.